Olá, amigos do Visão de Jogo, tudo bem? Recentemente temos acompanhado uma polêmica envolvendo a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo de Criciúma e o Criciúma Esporte Clube. O que acontece? O vereador Zairo Casagrande propôs à Casa Legislativa o protocolo de um projeto de lei para a isenção de IPTU para entidades esportivas sem fins lucrativos, onde hoje o Criciúma se enquadraria nisso. Ocorre que está gerando uma série de polêmicas, de debates, de discussões, e esse vídeo tem o intuito de esclarecer tecnicamente como funciona essa questão de isenção, quem pode propor, quem não pode, sob quais justificativas. Então, muito claro aqui para vocês, aqui no Visão de Jogo, não vamos nos posicionar nem favoráveis nem contrários, apenas vamos trazer a versão de todas as partes, a versão técnica por um advogado tributarista e professor universitário, para que vocês aí sim tirem as suas conclusões. Iniciamos agora com a versão do Poder Legislativo, vídeo que eu retirei do próprio site, do próprio YouTube oficial da Câmara de Vereadores de Criciúma. Acompanhe. O projeto de lei complementar 1 de 2024 foi aprovado por unanimidade nas duas votações da Câmara Municipal de Criciúma e aguarda a sanção do prefeito. O texto determina a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, dos imóveis do Criciúma Esporte Clube, do local onde fica o Centro de Treinamento Antenor Angeloni e onde está o estádio Heriberto Wilson. Nós começamos esse debate, esse estudo ano passado, agregando também uma pendência que tem no Tribunal de Contas com relação à liberação de um valor de emenda parlamentar. Nós fizemos um grande estudo sobre a questão jurídica, que seria uma isenção de IPTU, não só ao Criciúma, mas entidades esportivas sem fins lucrativos. Então esse projeto abarcaria também o Próspera e também o Metropol. No momento, o Próspera tem terreno público, então não carece, né? E o Metropol, no momento, tem escolinha e é filiado à Alarme. Então, na prática, esse projeto beneficia o Criciúma Esporte Clube. Em seguida, nós passamos a estudar qual o custo dessa isenção para o município e quais são os benefícios. Quando questionado sobre os fins lucrativos do clube, o vereador proponente do projeto lembra que o Criciúma tem isso definido em estatuto. O Criciúma Esporte Clube é uma associação civil sem fins lucrativos. E também o Criciúma é gerido por voluntários. Então, uma empresa, se fosse, quando gera lucro, ela ou reaplica ou distribui o lucro a seus sócios. O Criciúma nunca distribuiu lucro aos seus associados. Uma empresa não tem como dirigentes voluntários. Bom, isso está apaziguado tanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o projeto é legal e constitucional. Nas defesas em que fez do projeto, Zairo sempre falou do impacto e benefício que o Criciúma traz para o município. Ainda assim, uma parceria foi fechada para contabilizar o impacto do clube na cidade. O impacto financeiro ao município é de 0,00008. É desprezível. No entanto, a geração de recursos, os impostos que a existência do Criciúma e também a situação especial agora que vai para a Série A, a quantidade de recursos que gera para o município é infinitamente maior que essa isenção. O Unisat, a proposta de fazer esse estudo. Quanto que o Criciúma gera de impacto financeiro, de retorno macroeconômico para a Criciúma. Então, em alguns meses, aquilo que a gente sabe que ele impacta, a gente vai ter um número, uma estimativa. Isso é importante. O Criciúma é um bem público. Após a versão da Câmara de Vereadores de Criciúma, agora temos a versão de Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma. Lembrando que o vídeo foi extraído do perfil oficial do Instagram dele, verificado, certo? E não do site oficial ou do YouTube oficial da Prefeitura de Criciúma, mas que corresponde à visão do Executivo sobre este assunto. Confira. Olá, cidadão criciumense, pagador de impostos. Você tem acompanhado nos últimos dias a proposta de um vereador para tornar isento do pagamento do IPTU todas as entidades desportivas do município de Criciúma. O interesse principal do vereador é tornar o Criciúma Esporte Clube isento do pagamento do IPTU. Sobre isso eu quero dizer, o próprio Criciúma já entrou na justiça e por 2 vezes foi dito pelo próprio Poder Judiciário, em primeiro e em segundo grau, que isto é inconstitucional. Sobre isenção de IPTU, outros vereadores, a Casa Legislativa onde esse vereador está atuando,
já entrou com vários outros pedidos e também a Justiça tornou ilegal e inconstitucional. Aliás, em alguns projetos não durou 24 horas. Mas o vereador que é irresponsável, inconsequente e apresenta uma proposta demagógica, porque este ano, 2024, é um ano que vai ter eleição, portanto uma proposta eleitoreira, ele quer apenas tirar votos, ganhar votos com isto. E o Criciúma sabe, a direção do Criciúma sabe, nós já sentamos várias vezes aqui, a forma legal que nós tínhamos encontrado era de pegar o Estádio Colombo Machado Salles, transformar aquele espaço ali num espaço para atender toda a comunidade do bairro Comerciário e ali nós faríamos uma compensação. Também é a minha vontade, mas pelas razões que o Criciúma apresentou, também não foi possível. Então, agora, propostas demagógicas, propostas eleitoreiras, nós não vamos aceitar. Tornar isento porque leva o nome da cidade para longe não seria justificativa plausível. Fosse assim, você teria que o Estado da Bahia tornar isento do pagamento todos os impostos ou tributos das Casas Bahias, ou as lojas pernambucanas, o Estado de Pernambuco, tornar isento do pagamento dos impostos porque leva o nome de Pernambuco para todos os estados da federação. Então, esta não é a justificativa. O que nós temos que ser é responsáveis. E o fato de eu estar aqui como chefe do Poder Executivo, a responsabilidade é de vetar este projeto. Quero pedir aos nobres vereadores que mantenham o veto do prefeito. Se caso for derrubado o veto, certamente este projeto será declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário catarinense. Muito bem, após a versão oficial das partes, nós temos aqui uma nota do Criciúma Esporte Clube se manifestando sobre o assunto de forma favorável, que foi retirado das redes sociais do clube, lá do Instagram, para que vocês acompanhem qual é o posicionamento do Criciúma frente a esta situação, tá ok? Pois bem, após acompanharmos aí todas as manifestações de todas as partes envolvidas, o Poder Legislativo, que propôs a lei, o Poder Executivo, que é contrário, e o Criciúma Esporte Clube, que é diretamente interessado, nós vamos aqui ouvir a opinião de um especialista, o advogado tributarista e professor universitário Moisés Nunes Cardoso, que gentilmente nos concedeu aí o seu tempo para explicar como é que funciona, por que se enquadra, não se enquadra, e uma situação interessante. Ele traz aqui com pormenores por que, por exemplo, algumas empresas têm essa isenção de IPTU, que já estão inclusive públicas ali no site oficial, e por que o Criciúma Esporte Clube não se enquadra. Então é uma análise muito interessante, acompanhe o Moisés falando sobre esse tema. Olá, amigos do programa Visão de Jogo, Renato Semensati, Alex D'Agostinho e toda a sua audiência. Vamos falar um pouco sobre a polêmica envolvendo a isenção do IPTU do Criciúma Esporte Clube. Na semana passada, a Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou o projeto concedendo isenção para entidades desportivas sem fins lucrativos e o prefeito Salvador vetou sob a justificativa de se tratar de um projeto inconstitucional. Muito bem, a gente precisa trazer alguns conceitos teóricos para esse debate, para a gente entender as razões que permeiam essa discussão. Primeiro, pode o poder público conceder isenções de tributos em casos como este? Bom, a resposta é sim, as isenções são favores fiscais e desde que haja interesse público, é possível que sejam concedidas isenções. As isenções são concedidas pelos mais diversos fatores sociais, econômicos, políticos, turísticos. Então, sim, o ente político pode conceder isenções. O Poder Legislativo poderia conceder esse tipo de isenção? Sim, o STF já disse que não se trata de um projeto de lei que deva ser proposto apenas pelo prefeito. A Câmara de Vereadores também pode iniciar um projeto de lei desse tipo. Então, nesse caso específico, o que há? O que temos? Bom, a parte teórica a gente precisa trazer para cá
é a distinção entre as chamadas isenções gerais ou de caráter geral e as isenções de caráter não geral. As isenções de caráter geral atingem a todos, voltada não a um grupo específico, mas à população de um modo geral. E essas não podem constar do orçamento público da União, dos estados ou dos municípios. Já as isenções de caráter não geral vão atingir um pequeno grupo de contribuintes e, em razão disso, aqueles recursos estão previstos no orçamento e, como representa renúncia de receita, ao serem concedidas, demandam de um estudo, de que seja apresentado um estudo, uma estimativa de impacto financeiro orçamentário para que possa ser considerada válida. Quem exige isso é o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acontece que esse estudo demanda alguns requisitos jurídicos, como, por exemplo, demonstrar o impacto no exercício financeiro em que a isenção vai iniciar e nos 2 seguintes, demonstrar que não vai afetar as metas de resultados fiscais, ou ainda estar acompanhada como requisito alternativo de medida de compensação pelo aumento de tributos. O que a gente vê no projeto aprovado pela Câmara de Criciúma é que, embora se coloque ali uma estimativa de quanto vai deixar de arrecadar, isso não é projetado no tempo, então não está adequado à lei, não se especifica o impacto que isso vai trazer, se vai trazer impacto nas metas fiscais do município, também há essa pequena falha, vamos dizer assim. Não há, isso pode ser substituído por uma medida de compensação através de aumento de tributo, isso não há. E a própria estimativa está limitada apenas ao Criciúma, quando atinge todas as entidades desportivas sem fins lucrativos, e o projeto deveria estimar e demonstrar quais são as entidades que se enquadram para quantificar adequadamente o impacto orçamentário desta proposta. Então, é necessário, na minha avaliação, que se faça um ajuste à estimativa de impacto financeiro orçamentário para que o projeto possa ficar apto à sanção, ou, ainda que haja veto, para que ele possa ser sustentável, futuramente em uma discussão judicial, se for o caso. Além disso, alguns estão questionando aí nas redes sociais, o pessoal está dizendo, mas por que concede para algumas entidades particulares, algumas empresas, e não está concedendo ao Criciúma? Bem, é simplesmente porque o Criciúma não se enquadra nos requisitos de uma lei já existente em Criciúma, que é de 2021, e visa estimular o desenvolvimento socioeconômico da cidade através da atração de novas empresas, novos negócios, ou da ampliação de novos negócios e novas empresas. Então, as empresas que cumprem os requisitos daquela lei, que já tem previsão orçamentária para esse tipo de benefício, ao se enquadrarem, como o prefeito apresenta à Câmara, a Câmara aprova e o impacto orçamentário já está previsto, já está contingenciado, já está adequado à legislação. E o Criciúma, como é uma entidade desportiva sem fins lucrativos, não se enquadra no requisito dessa lei já existente. Então, são isenções que não se podem comparar do ponto de vista jurídico, embora a gente queira, claro, obviamente, fazer a comparação, porque estamos tratando de dinheiro público e a população acaba se identificando ou não com esses tipos de isenções, que é renúncia de dinheiro público. Mas, juridicamente, sim. Então, é possível conceder essa isenção às entidades desportivas, abrangendo o Criciúma, desde que se faça esses ajustes aí ao projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. Amigos, espero que tenha sido satisfatório, espero poder ter ajudado, sigo sempre à disposição. Um forte abraço. Pois muito bem, meus caros amigos, temos aqui todos os elementos para que vocês aí de casa possam tomar suas próprias conclusões. Repito, aqui no Visão de Jogo nós não temos lado, nem favor, nem contra. Mas após todos esses elementos, a gente quer saber de vocês aí. O que vocês acham? Vocês são favoráveis ou são contrários a esse projeto de lei que concede isenção de IPTU para o Criciúma Esporte Clube? Deixe nos comentários, participe conosco do Visão de Jogo e até o nosso programa ao vivo, 21 horas todos os domingos. Um grande abraço e obrigado pela sua audiência.